Yeah, yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, ain't something like a mobile. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius aqui do canal Fusca na Foto. Nós somos um canal totalmente dedicado à cultura Arcuride, então Fuscas, derivados e tudo que tem nosso querido motor Volkswagen F-Ador, a gente mostra no canal aqui pra vocês. Se você é realmente fã desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, dá uma olhada na aba Vídeos e na aba Playlist, tem muito conteúdo legal já produzido, assim como conteúdo exclusivo lá do Instagram e do Facebook, que eu tenho certeza que você também vai curtir. Hoje a gente vai para um vídeo muito aguardado aqui, mais um vídeo aguardado da saga da Kombi Judite. Para quem tá acompanhando, né, tem 3 vídeos já, né, esse vai ser o terceiro, na verdade, que a gente tá na saga de montar um jogo de rodas novo na Kombi Judite, que basicamente é o que faltava para fechar o visual aqui, né, da Kombi Judite após a pintura. Então eu já mostrei a compra das rodas lá na JF Store, né, vou deixar o card aqui acima. Mostrei a gente trazendo as rodas aqui para a Pratt Performance Pro Adalto para ele poder fazer a montagem, que não é tão simples assim, a gente vai mostrar aqui. Só que durante esse processo a gente teve algumas novidades, né? Como eu mostrei no vídeo anterior, a gente teve que tirar o motor, fazer várias manutenções inesperadas, mas graças a Deus preventivas, né? Não foi nada corretivo assim que chegou a quebrar. Mas para falar melhor do que foi feito e detalhar tudo isso, nada melhor que quem fez tudo, quem colocou a mão na massa. Fala, Adalto, beleza? É nós de novo. Esse é um dos pais aqui do projeto, o Adalto colocou a mão na massa, basicamente ele deu vida nova à Judite, né? Eu fiz muita coisinha estética, muito detalhezinho, mas a parte mecânica toda ficou a cargo do Adalto aqui, né? Tinha bastante coisa, a gente refez o carro inteiro do Sim, zero. mudou realmente, meu, da água pro vinho, e eu não tô falando de estética, galera, eu tô falando de parte funcional. Não adianta ela tá bonitona assim, né? Mas lá na garagem parada que não podia usar e andar, né? Então a gente mudou tudo e a gente, né, como eu falei, Adalto, a gente trouxe aqui, a ideia inicial era só, ó, colocar aqui os sapatinhos, né? Mas sempre tem mais coisa, né? Exatamente. É igual uma árvore, quanto mais você chacoalha, mais folha cai, né? E querendo ou não, não parece, né? Mas já faz um ano que a gente fez todas aquelas mudanças e manutenções, né? Então é necessário fazer uma preventiva. Eu comentei então com você, né, quando eu trouxe, falei, Adalto, tô ouvindo um barulhinho, parece ser da ventoinha e tal. E assim, isso eu não tiro da minha cabeça. No dia que eu trouxe ela aqui, Adalto, eu falei assim, não, tá fazendo barulho. Você falou, não, acho que a ventoinha é solta mesmo. Aí você colocou a mão, ela tá solta mesmo e tal. Eu falei, meu, só aperta aí. Não, tem que revisar. Não, só aperta aí. Eu já queria andar, né? Mas ainda bem que você revisou. Eu falei, meu, é melhor tirar, porque você vai ficar com aquilo na cabeça, mesmo que fosse ela solta, você ia viajar, qualquer barulhinho você já ia ficar cismado. Então é melhor tirar fora e revisar, né? E foi bom, né? Porque... Daqui a pouco vocês vão ver ali, galera. Mas daqui a pouco vocês vão ver, por pouco a Judite não me deixa na mão e ia ser culpa minha. Porque pelo Adalto, não, vamos revisar. Ainda bem que ele foi teimoso no bom sentido e revisou aqui. Mas vamos começar aqui pela frente. Vamos mostrar as coisas que foram feitas. Coisas que não são visíveis, mas eu tive um probleminha com o limpador do lado do passageiro. Na volta da viagem do Volksfest, galera, um dos pivôs ele teve um problema, mas como era do passageiro, eu não liguei. Quando eu fui trocar as palhetas, na verdade os braços ali, olha o estado que estavam os pivôs, ó. Desgastou legal. Bem desgastado. Isso aqui, né? É uma coisa comum nas Kombi, né? Porque ele faz muita força, né? O braço é comprido, né? Sim. Esse pivô é muito comprido, você vê que ele gasta aqui e gasta do outro lado aqui, tá vendo? E aí ele começa a entortar, começa a travar. Às vezes, em alguns casos, chega a travar o limpador. Ele fica pesado, né? Porque tá roçando muito aqui. E força o motor, né? Força o motor, acaba gastando aqui as borrachinhas que vai aqui onde encaixa, né? Então isso aqui é uma coisa que é importante. Você pode perceber, tem muita Kombi que vem com muita folga aqui, ó.
que já é esse desgaste Entendi. que é excessivo, aí o certo é trocar e colocar novo, né? Legal. É importante até na hora de trocar, antes de colocar essas peças no lugar, tirar que ela tem uma travinha aqui, ó. Tira e lubrifica com graxa. Ah, tá. Né? Deixa ela bem lubrificada, que dá uma durabilidade um pouquinho maior. Né? Não, legal. Isso é uma coisa que a gente não presta atenção até ter o problema, né? Sim, tipo, ninguém para pra revisar o limpador, né? A maioria roda até. Aí, quando para de funcionar, o cara, pô, parou o limpador. Sim. Aí você vai verificar esses pivôzinhos que tá ruim, ou o próprio braço, né? Que os bracinhos, Ele desgasta essa estria, né? A estria aqui dentro, ele acaba gastando, né? Foi o caso que aconteceu com o aí, né? De tanto apertar, ele começa a roçar. Mesmo apertado, ele roça Ele um pouco. patina ali, né, Patina. A gente consegue dar uma geral aqui, consegue salvar os bracinhos, Sim. né? Porque, que nem nesse caso aqui, acho que é graneiro. Esse não é graneiro, não. Tem uns que é graneiro e eles vale são a pena melhores. salvar, Vale a né? pena. Esse aqui já é uma outra marca. E isso porque é um paralelo. Ele chega a fazer rebarba aqui, ó. Sim, tá vendo? Ele sim. gasta aqui e acaba não dando pra E é utilizar uma coisa mais. que não é muito fácil de fazer esse serviço, né? Porque é meio chatinho ali por baixo do painel, né? Tem que desmontar o porta-luva, né? Tem que tirar o porta-luva fora, tem que ter o acesso ali, que é meio chato de trocar. Legal. O pior é o lado do motorista. É o Que pior. tem a parte elétrica ali também, né? Isso, Já não é tem que chatinho. tomar Né? cuidado, às vezes para não desbarrar nos fios do painel ali, que é tudo sensível, né? Sim, então sim. é mais chatinho, mas ficou de boa. A parte de esguicho também estava desligada, né? A gente trocou ali o Tzinho, né? Que estava quebrado. Sim. Agora está funcionando perfeitamente. E o cabo do velocímetro também, né? Sim. Que voltando lá do Volksfest, tive várias baixas, galera. E o cabo do velocímetro também estourou, né? Ele rompeu ali e não marca direito, mas pelo menos você tem uma base, né? Agora sem tem nada que é ter. ruim, né? O velocímetro é importante, né? Porque por mais que ele não marque certo, porque por conta do diâmetro Das da roda rodas, que né? diminui, ele marca mais. Sim. Né? É até bom que aí você não leva Exatamente, multa, né? exatamente. A gente sempre vai pelo GPS. Mas assim, é bom ter. Tem né? uma Funciona. base e funcionando o odômetro também, né? Querendo ou não, você tem um registro da quilometragem do carro, essas Sim, coisas sim, assim, né? é. Também é importante. Na parte dianteira foi isso aqui. Alguns ajustezinhos, como por exemplo, uma coisa que você tinha falado quando a gente fez a manutenção, que é a posição daquele bracinho do acelerador, que estava montado invertido. Depois que veio da funilaria, acabaram montando invertido, né? Então você corrigiu também ali, né? A gente engraxou a suspensão, né? Legal, importante que fazia também. quase um ano É, fazia um ano já. Demos um reaperto aí na parte de embuchamento, né? Que é bom Sim. conferir também. Não tava com folga, né? Felizmente estava de boa, tudo né? zeradinho. O pino central, a caixa e tal, né? Tá bem legalzinho. A parte Legal. de freio também, que a gente trocou tudo. É até também, uma né? curiosidade que você estava comentando, né, sobre o freio, galera, que é bom analisar, olha como o disco ele tá sendo gasto uniforme, né? Ele Sim, não tem nenhum dente, nada. Então, ó, você passa o dedo, não tem um dente, não tem um detalhe. Aqui a GoPro, lógico, não vai mostrar, mas você vê que realmente está sendo gasto uniforme, porque foi um disco novo, mas mesmo se fosse um disco, dava para dar um passe, né, para deixar ele planinho, né? Cada disco de freio, ele aguenta até 2, dependendo até 3 retíficas. A maioria do pessoal comete muito erro de trocar pastilha sem retificar o disco. A gente sempre faz aqui, se o disco tiver parede, a gente faz a retífica. Sim. Né? Quando vê que está muito fino, que vai ficar, aí a gente já pega e troca. Mas assim, sempre fazendo, cada vez que vai trocar a pastilha, faz a retífica. Sim. Né? Porque aí você dá mais durabilidade no disco. Pro conjunto, né? Porque não adianta nada, você vai colocar uma pastilha nova que vai comer errado, né? Então não Nossa, serve pra aqui nada. a gente já pegou cada disco de freio que só por Deus, com uma rebarba aí de 3 milímetros, Ave 4. Maria. Já cheguei quase pegar o disco quase quebrando e o pessoal não tá nem aí. Então a gente sempre ocasiona. E já teve casos aqui, inclusive, que o cliente não quis trocar o disco. Não, não vou trocar. A gente se recusou em fazer. Tá certo. Por quê? É uma segurança. Só que É a garantia do seu serviço, né? É um item muito importante de segurança, que é o freio. Então a gente busca sempre falar pro cliente, faz, que é melhor, tal. Deixa de fazer outra coisa para fazer você essa tá falando parte. de segurança, né? Então. E é um carro pesado, querendo ou não, né? Não é igual um Fusca que já não freia grande coisa, mas a Kombi, galera, é uma coisa que eu falo para todo mundo. Mesmo o meu hidrovácuo ali estando com problema, o freio dessa Kombi é muito bom, galera. Por ela ser pesada e tal, é um carro que freia muito bem, freia reto, porque carro antigo geralmente você freia, cada roda freia uma coisa, né? Ela freia muito bem, galera. É uma coisa que eu não tenho medo da Kombi, é o freio. Realmente Kombi, ficou muito legal. Sempre, é um dos Volkswagen assim, que tem um dos melhores freios dessa questão a ar, por conta do hidrovácuo. Sim. Tem um dimensionamento muito legal. Sim. Eu acho que a Volkswagen ela acertou Acertou muito nisso, aí. né? Já teve casos de pessoas
pedirem pra gente colocar freio a disco atrás. Eu falei, meu, não faz não precisa, isso, né? porque não precisa, né? É até pior, Sim. né? Porque pelo peso do carro, por ser um carro bem pesado e pela força que ela faz, você percebe que ela tem um tambor bem grande. Sim, sim. Se você colocar um disco muito pequeno, ele não vai dar Não conta vai de adiantar, parar. né? O disco vai avermelhar, você vai perder aderência e vai gastar a pastilha muito rápido. Sim. Porque você precisa de um freio de mão. Sim. Tem que pôr uma pinça de freio com o freio de mão. E os carros muito pesados que tem hoje, que tem o freio a disco traseiro, a pinça de freio ela é só da parte do disco. O freio de mão ele é separado, outro, né? ele tem os tambor, é um tamborzinho Sim. com lona dentro do próprio disco. Sim. Que aí é feito assim. Para fazer um sistema desse... É complexo, né? Não É fica inviável, viável, né? é inviável. É melhor revisar, deixar o sistema todo em dia. Outra coisa é o freio de mão também, galera. Eu já precisei do freio de mão dela, tipo, em subida muito íngreme. Meu, você segura, não tem novidade nenhuma. Dos Volkswagen que eu tenho, meu, é o melhor carro de freio, tanto freio de pé quanto freio de mão, não tenho o que reclamar. Agora vamos falar sobre esse intruso que tá aqui. O que mudou? A gente comentou por cima no outro vídeo, né? Mas agora a gente vai mostrar na prática como foi a adaptação das rodas, né? Então, a furação original da Kombi é essa daqui, né, Adalto? Que é a 5112 e a gente passou a usar 5130, né? A parte dianteira da Kombi, ela não tem parede, né? Não tem espaço, o cubo interno para colocar 5130. Aí tem que colocar o adaptador, não tem jeito. Quer colocar 5130 aqui, tem que usar o adaptador. Sim. Então vai jogar aqui basicamente 20 centímetros para fora, que acho que eu tenho 15 ou 20 aqui, Isso. eu não cheguei a medir, né? Ela vai ficar para fora. Se tiver uma Kombi com a suspensão encurtada, vai ficar perfeito, né? No seu caso aqui, ela vai ficar com a roda mais rente à carroceria. Ficou até bonito, porque fica Sim. cheia a frente, mas tem gente que gosta de jogar a roda Pra bem para dentro, dentro. né? Ela joga aqui, essa medida aqui dá uns 22 essa. É essa aqui, 22, 22, então. E aqui, ó, não precisa, no caso dessa roda, não precisou a gente desbastar Ele a assentou face. perfeito Deu ali, certinho, porque a roda ela é aberta nessa Tá. parte. Mas em alguns casos, às vezes, ela tem que tirar aqui, ó. Tem pra que passar, poder, porque aqui querendo ou não tem alguns milímetros, né? Tem. Mas já não assentaria, né? 1 milímetro, 1,5 milímetro para fora aqui, mais ou menos. Como a roda, a porca da Kombi aqui, ela tem um sextavalho e ela tem a parte... É vazada, né? vazado e côncavo lá dentro. Ah, tá. Não pode tirar muito a cabeça aqui, porque senão você Perde perde área do material, né? sextavado. Sim. E em alguns casos aí o pessoal aperta demais para tirar, é complicado, Ah, entendeu? tá. E aqui você não tem como tirar a porca aqui de dentro desse Não adaptador. tem espaço aqui, né? Sim, então. Nesse caso ficou legal, galera, igual o Adalto falou, porque essas rodas são 4,5, tá? O offset, se eu não me engano, é 20. Então ficou legal. No caso, se fosse uma roda 5,5, talvez, dependendo da altura, acho que já pegaria, né? Então, nesse caso, teria que encurtar a suspensão ou usar um adaptador menor, que eu não recomendo, né? Porque é o que o Adalto falou. Primeiro que a gente tá falando de segurança, então quanto maior, né, mais garantido a durabilidade, e outra porque se fosse menor, ficaria ainda mais para fora Mais aqui, pra né? fora, então não Aí adiantaria ia ter que muito, né? cortar a porta. Provavelmente eles já fazem nessa espessura justamente pensando nisso, né? Para não ter essa dor de cabeça, né? Daqui a pouco a gente vai montar a roda aqui e mostrar para vocês. Agora vamos lá para a parte traseira mostrar. Aí aqui, ó, inclusive tem a graxa aqui, que ele comentou, e aquela dica importante que eu já vi nos seus conteúdos no Instagram, né, Adalto? É aquele cuidado na hora de engraxar. Você mesmo engraxa e você toma esse cuidado pra graxa não ir pro sistema de freio, né? Sim, aqui no caso a gente coloca um papelão, né? Faz o engraxamento, tira o excesso, porque o engraxamento não é só você colocar a graxa, é a mesma coisa que trocar o óleo do motor, Você tem do que tirar câmbio. toda a graxa você velha, tira né? a graxa velha e até sair a graxa nova, né? Então a gente toma esse cuidado para não deixar, porque como faz na hora que inverte a manga, a gente tem que trabalhar o espelho. Certo. Aonde pega na parte do embuchamento embaixo, tem que abrir uma janela. Tá. Tem gente que às vezes deixa aquilo ali, mas aí fica pegando, fica fazendo barulho. Então a gente prefere cortar. Então na hora de fazer o engraxamento é importante forrar ali com papelão para não deixar contaminar Senão contamina as pastilhas, disco, tudo, né? Então. Aí fica, pelo menos, uma coisa mais segura, né? Legal. E aqui na traseira, o que a gente fez aqui, Adalto? Bom, na traseira é o seguinte, como a traseira a gente tem o cubo, que ele tem uma área maior aqui, então a gente consegue fazer a furação, né? Fizemos aqui um rebaixo, né? Porque
como o interno do cubo ele tem uma inclinação, então tem que fazer um rebaixo com uma fresa, né? Sim. Para poder alojar certinho o prisioneiro e fazer a furação para colocar o 5 centímetros. Não é só furar, né? Eu vou deixar umas fotos aqui que o Adalto me mandou desse trabalho, porque assim, galera, ele tem como se fosse umas nervuras, digamos assim, né? né? Um reforço, Isso, né? um reforço, e aí no caso você tem que comer e fresar para poder o prisioneiro assentar reto, né? E aí fixar e garantir realmente que vai ser seguro aqui, né? E a gente se preocupou muito na questão de reforço, né? Porque como é um carro pesado, em alguns casos que eu já peguei aqui, uma adaptação parecida, que foi feito um torneamento por dentro, né, deixando ela paralela, de fora a fora, tirando todo o reforço. Tá. Enfraquece aqui muito, né? Isso, então, isso aqui faz muita força, tanto como tração, como força lateral, Peso, quando né, você do faz carro. curva. Então é perigoso você enfraquecer o cubo dele. Então aí a gente se preocupou com isso, fez só Na o área rebaixo ali. na área que vai fazer a furação. Legal. Ficou bem justinho. E ainda para reforçar mesmo, como é uma adaptação, a gente acabou dando pontos de solda no prisioneiro para não deixar ele soltar, Movimentar nem nada, né? Porque assim, querendo ou não, por mais que a gente faça certinho ali, batido direitinho, não é original, Sim, né? sim. O tambor ali, desculpa, o cubo, ele não tem as ranhuras, né? Sim, do prisioneiro. para travar o prisioneiro por dentro. Aí né? a gente fez aí esses pontinhos de solda para dar uma reforçada aí, E entendeu? galera, pra mim já estava ótimo, mas aí o Adalto pegou e me mandou umas fotos. Olha o que eu tô fazendo aqui. Ó, um detalhe que a maioria das pessoas não iam se atentar. Aqui, galera, são os furos originais 512. Então o que o Adalto se preocupou em fazer? Algumas buchas, né, sob medida, que tem que fazer lá no torno também, pra poder tampar, pra não ficar aberto isso aqui entrando sujeira Sim. pras lonas, né? Porque como a roda ela é aberta, a água, a sujeira, a Sim. terra, entra tudo pelo furo, entendeu? Sim. Aí vai sujando, vai contaminando, para fazer barulho no sistema facinho, de freio né? é facinho. Então a gente tem que tampar, o ideal é tampar, né? Que aí evita de entrar qualquer tipo de sujeira. Aí fica Ficou também muito legal, mais bonito também, né? fica mais bonito. A gente se preocupou em pôr o parafuso original né? também, né? Coloca aqui, porque o da Kombi, ele é um sextavado, né? Tá. E aí é que a gente colocou ele reto, porque Pra a roda poder pega bem aqui em cima. Ficar faceadinho, Sim, né? sim. Não, é isso que eu falo, galera. Esse tipo de detalhe faz muita diferença. O Adalto também pintou aqui e tal. Então, assim, isso é muito mais do que só fazer uma furação. Tem que se preocupar realmente com segurança. A gente, lógico, agora a gente sempre fala, a gente se preocupa em ver o visual, puta, é legal. Mas não é só jogar a roda aqui, né? Tem muita coisa, por isso que às vezes demora um pouco mais do que, né? O pessoal tava ansioso, eu também, lógico que tava ansioso, mas como eu quero um carro para ter segurança, que é o que a gente sempre fala, não importa, às vezes vai demorar um pouco mais, você vai ter um serviço perfeito, o mais próximo possível do original, né? Sim, que nem eu tinha te comentado, a minha Kombi eu fiz a furação com parafuso. Eu uso parafuso na minha com a mesma furação 512, porque minhas rodas é de Mercedes. Certo. Então, como os furos da roda é menor, para parafuso M12, Certo. para eu não ter que ficar abrindo a roda, eu preferi fazer isso aí. Aí eu fiz a furação no cubo, Tá. né? Entre os prisioneiros, tirei os prisioneiros e usei a mesma furação do tambor e do disco. Sim. Então ficou original. Você olha assim, parece que é original. Sim. E é bem mais rápido de fazer. Sim, Você sim. vai lá, riscou, dividiu, Centralizou, fez a furação e usei parafuso super longo. Sim. Aqui já deu um baita de um trabalho bem maior, que você tem que fresar, aí depois você tem que acertar o furo, tem que ser o furo certinho, depois você tem que colocar o prisioneiro, acertar a posição dele, porque quando mesmo você colocando, os prisioneiros não entram retinho lá, né? você tem que acertar até a posição Ele dele. assentar e ficar realmente faceado ali, né? Tem um lado, por exemplo, ficou certinho. Você vê que a roda assim, o outro já teve prisioneiro que ficou um pouquinho. Você pegava assim, eu falei. Aí na hora que você aperta, ele vai pro lugar. Ah, tá. Entendeu? Então. Mas aí agora ficou zerado. A roda fica perfeita. Sempre que a gente fala de segurança, envolve muito mais do que estética, né? Então, se preocupar. Você preferiu a parte de prisioneiro até mesmo por conta da hora de tirar a Sim. roda e colocar ser mais É prático, mais fácil, né? Com né? o parafuso já não é a praticidade. Sim. Eu fiz uma ferramenta. Eu fiz uma ferramenta que você parafusa ali, aí você encaixa a roda, põe
põe 4 parafusos, aí tira a ferramenta, entendeu? Que aí ajuda a centralizar. Faz sentido, faz sentido. E a gente usa aqui na oficina, no trabalho, porque como trabalha com elevador, né? Sim, no alto já joga ali, né? Então, bem mais fácil. No meu caso, como, assim, eu não vou baixar tanto, igual a gente comentou no outro vídeo, quem baixa muito, galera, essa curva aqui da Kombi, ela dificulta muito tirar. Então, para quem baixa muito, tem que geralmente soltar o amortecedor. Geralmente, quem baixa muito tem facão regulável, então você tem que levantar o facão e aí sim você consegue tirar. E nesse caso, o prisioneiro, ele prejudica, digamos assim. Porque no caso da Kombi, você não vem com a roda reta, assim. Você vai ter que encaixar de lado e depois encaixar aqui, né? Então, para quem anda muito baixo, talvez o parafuso seja melhor. No meu caso, que não vou andar tão baixo, eu acho que o prisioneiro, para mim, para jogar a roda aqui, é mais fácil. Eu sofro muito com o Fofinho lá, né? O Fofinho usa a roda 17, é uma roda antiga da Nova, ela pesa 12 quilos cada uma, mais o pneu que é 205/45, ela pesa muito, e não é prisioneiro, então eu sofro, eu já tive muito problema de panela espanando a porca aqui, então eu tenho o costume de levantar ele antes de viagem longa pra apertar, pra pôr aquela roda ali eu sofro, então no caso assim, eu sei que essa roda é mais leve, mas mesmo assim já é mais fácil encaixar aqui no prisioneiro, né? Sim, depois ainda, nesse caso eu consigo depois até fazer pra você aí uma ferramenta pra você. Legal, pra centralizar ali, parafuso vai me ajudar muito, vai salvar. Ajuda, eu faço direto aqui. A minha Kombi, por exemplo, mesmo com o parafuso, eu tenho dificuldade de tirar e colocar, porque a minha tem o facão deslocado. Tá. Né? A sua ainda é o facão original, né? Se você, que nem você estava comentando, de colocar o facão deslocado, aí que você vai ter mais. Aí toda vez que você for tirar, você vai ter que soltar o amortecedor. Pra poder descer. Porque você vê que a sua mesmo aqui, você vê por aqui, ó. O facão ele não encosta aqui, não tá encostando, tá vendo? O que tá segurando aqui é o amortecedor. É o amortecedor que tá impedindo dela cair, né? Se soltar o amortecedor, desce mais, porque a gente colocou um amortecedor mais curto, eu não tô me recordando. Não lembro, acho que não, porque acho que é original mesmo. Não tô recordando muito se foi trocado. Não, acho que é original mesmo. Porque a sua não tá descendo até, por causa da regulagem, né? Sim. Ela não desce tudo, mas se caso, por exemplo, você pôr o regulável, você vai ter que soltar o amortecedor, né? Vai ter que fazer uma porca rápida ali. Vamos lá pro motor agora. O motor, felizmente, galera, não tinha nenhuma outra manutenção, digamos assim, na parte de mecânica mesmo, digamos assim, porque a revisão que a gente fez foi bem legal, né? Então, tipo, trocou tudo na época, né? Então, tudo que pôde trocar, a gente trocou de ignição, cabo de vela, tudo foi trocado. O Adalto, né, revisou a questão de respiro, que é uma coisa que dá muito trabalho, muita dor de cabeça ali, né? Dosador, mangueira, então isso realmente não tem que falar, que tava tudo ainda zerado, né? Depois de um ano de uso aí, né? Tudo tranquilo, né? Então essa parte não precisou fazer nada, né? Uma coisa que eu não passei para você no processo que a gente fez aí, a mangueira, essa mangueira aqui que vai no sensor MAP, certo, ela tava rompida, essa mangueira, ela tava rompida. Então ela não tava o MAP funcionando perfeitamente. Aí eu coloquei uma mangueira nova pra poder ficar uma leitura certinha. A verdade, até pra gente não esquecer também, eu trouxe pra você também, falei sobre uma pressão que a gente tinha no sistema do tanque no respiro ali, né? Sim, tinha uma mangueira que tava tampada ali na entrada no reservatório do canister lá em cima. Tá. Então agora tem que monitorar, andar com o carro, monitorar e ver se ele vai continuar essa pressão. Mas ela estava tampada, não pode trabalhar tampada. Sim, ele tem que ter uma circulação, um respiro, né? Senão não faz sentido. Parece bobagem, né? Principalmente nos carros com injeção eletrônica é necessário. Eles falam que isso daí é para não poluir, né? Mas muito assim, a parte de respiro que é ligado no canister é essa função aí de não ter cheiro de gasolina e criar essa pressão dentro do tanque. Essa pressão criando, parece que não, mas ela joga no sistema de combustível, onde o carro fica gotejando, os bicos gotejam, entendeu? E até aquela junta ali da boia também ajuda ela a zoar, né? Porque eu tive um problema, inclusive, porque é muita pressão e ela acaba estufando ali, né? E aí começa aquele cheiro de combustível, vazamento quando enche o tanque e tal. Direto a gente pega aqui Kombi inclusive amanhã tá para entrar uma Kombi aí que a gente vai resolver essa questão do respiro aí, que o cara também tá reclamando que tá vazando. E reforçando, eu já peguei muito BO de gotejamento de carburador de Kombi, Fusca, e é problema no respiro, porque cria uma pressão grande dentro do tanque. Quanto mais respiro, melhor. Sim. Né? Melhor ter a mais do que faltar.
Então tem casos aí que a gente abre até um respiro a mais. Um a mais para ele respirar um pouco mais. Lembrando, galera, que no caso da Kombi não é fácil, tá? Os respiros estão ligados ali atrás, ó, no tanque, e para mexer você tem que tirar o motor. Então, como a gente tirou o motor, já aproveitou para olhar isso, acabou que não era ali, mas era no canister que fica aqui nessa orelha da Kombi, né? Tava bem aqui a mangueira tampada. Tá, aqui, eu vou até deixar uma foto que o Adalto me mandou aqui, que tinha um preguinho ali tampando ela. Agora eu vou mostrar a bendita que causou essa retirada do motor. Essa bichona aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Ó, pra quem não entende, aqui é a fixação essa é a ventoinha que refrigera o motor, tá? E aqui é feita a fixação na parte traseira do alternador. O Adalto vai pegar ali pra mostrar a tampa. Graças a uma folga que tinha no rolamento traseiro do alternador, ela trabalhou folgada, e olha isso aqui, galera, por pouco ela não quebrou. Olha aqui, ó, eu vou apertar aqui, ó, para vocês entenderem o tanto de material que tinha. Então imagina isso aqui com a rotação, né, constante na estrada de 3.000 RPM, calor, ó, mostra aí, Adalto, olha a folga que tava. Isso aqui, ó. Olha essa folga. Isso não pode acontecer, tá vendo? Imagina isso girando 3.000 RPM, né? Ele cria uma vibração aqui, aí acaba, como isso aqui faz muita força, parece que não, mas isso faz muita força, ele acaba trincando isso aqui, ó. Mais um pouquinho quebrava, isso aqui ia fazer um estrago. Ele faz um estrago e bem feio mesmo. Não, imagina isso na estrada, né? Eu vou pro 031 agora no final de julho, né? E vou estar 600 km longe, meu, imagina o BO que isso aí ia dar, né? Essas tampas aqui, hoje, a gente acha muito ela de alumínio, nova, né? As de alumínio eu vou falar para vocês que até piora um pouco, que essa aqui é de ferro, né? Aí o que acontece? Essas de ferro a gente faz uma luva, uma bucha para manter elas, porque ela é mais forte que a de alumínio. Certo. A de alumínio normalmente os alternadores mais modernos? Esses importados que vêm de hoje, vem tudo de alumínio isso aqui. Então ele gasta mais rápido ainda. Gasta, é pior ainda. Eu já peguei caso até de estar trincado aqui, ó. Então esses daqui de ferro são melhores, que são os originais Bosch que saíam antigamente. Entendi. Chegou até a sair alguns alternadores importados com essa parte de trás de ferro, mas hoje a maioria é tudo de alumínio. É um material e aí, por conta dessa folga que aconteceu, muitas das vezes que você ouve aquele barulho atrás, você pensa, pô, é rolamento. Não é. É o rolamento com folga aqui. Uma coisa que é importante também, ó. Tensão de correia, tá? A tensão da correia, ela tem que ter uma tensão correta aqui, ó. Porque se você deixa muito tensionado aqui, ele força lá. Esse rolamento da frente também come. Eu troco direto essa parte da frente. A da frente são todos de alumínio. E a maioria, todos os alternadores que a gente pega para revisar, tá com folga, e a gente tem que trocar a tampa frontal por conta da tensão da correia. Muita tensão, né? Principalmente naqueles kits que tem aquelas Poli-V. O pessoal coloca muita pressão para não ficar cantando a correia, e às vezes também dela sair fora, entendeu? Aí tem que ter uma tensão certa. E não pode deixar muito frouxa também, que senão você come muita correia, e não carrega direito e não refrigera também, entendeu? Tem que ser realmente... Eu reparo realmente que tem que ter essa folguinha mínima, né? Pelo menos para poder trabalhar. Ela tá bem tensionada, né? A gente deixa ela... Não pode deixar ela muito assim rígida e também nem muito frouxa, né? Sim. A tensão dela é correta. Só assim, ó. Conseguiu torcer ela legalzinha aqui, ela tá na tensão correta. Então realmente, galera, quando ele me mostrou isso aqui, eu falei, meu, graças a Deus, o Adalto insistiu em tirar pra gente poder ver. E a gente jateia, né, porque como tem o jato, pra identificar né? Eu compro muito dessas peças usadas, né, e já às vezes compro de lote, porque isso aqui é difícil, os novos... Essa principalmente é maior, né, a Torque, né. Tem novo pra vender, mas é muito caro, né, então a gente tenta achar alguma coisa usada. E várias dessas daqui que eu peguei, tava trincada. E às vezes quando tá sujo ou pintado aqui, você não identifica, né? E assim, dá dó, né? De jogar fora. Peça... E não tem como você reparar isso aqui. Sim. Porque se soldar... Pra soldar, pra fazer, tem que ser um trampo muito bem bom, feito. Né? Mas não vale, né? Eu acho que assim, tanto porque vai desbalancear, quanto porque talvez vai forçar com a solda, pode zoar de novo, né? Então, e pelo trabalho que dá, principalmente, galera, na Kombi
que é muito trabalhoso, que você tem que tirar o motor, né? No caso, inclusive foi um vacilo meu, um inscrito até comentou num vídeo anterior que se tivesse a janela de inspeção da Kombi Água, daria para ter sacado por cima, né? Então eu vacilei quando eu fiz a pintura dela, eu não fiz, mas eu tô de olho aí, se aparecer alguma Kombi Água PT, eu vou comprar essa parte do assoalho, inclusive porque o assoalho do motor dela não é muito bom, ele é meio ondulado, qualquer coisa eu compro a folha inteira e troco, porque aí numa ocasião dessa para mexer em alternador, radiador de óleo é muito mais fácil. Né? Você fácil, consegue, né, sacar ali por cima e não ter que sacar o motor inteiro. Então, né? Porque aqui, na verdade, sim, até dá pra fazer com ela no lugar. Só que assim, como esses carros tem muito chicote, sim, sim. Às vezes a lataria do motor na hora de encaixar lá tem dificuldade na hora de assentar ali nas capas das camisas. Sim. Então o melhor é estar fora mesmo, né? Facilita, né? E até pra olhar outras coisas, né? Igual você acabou olhando o tanque, essas coisas assim, a gente acaba... Você já... Pra mim, né, como eu sou leigo, tirar o motor é uma coisa nebulosa. Pra você é o dia a dia, né? Então pra você... rapidinho, isso aí é 2 palitos. É melhor fazer uma mão de obra assim do que ficar sofrendo com ela no lugar. Sim. Porque às vezes você pode cortar um fio, porque tem tudo chicote no lugar, você pode estragar um fio. Ou até forçar ali na hora de colocar o radiador, né? Você pode forçar, na hora de colocar a capela, forçar o radiador ali também, né? Aquelas buchinhas... O maior problema é o assentamento da lata nas camisas. Sim. Né? Porque ali, às vezes, ela fica por fora, você tem que dar um ajuste com a chave de fenda. Sim. Então, não dá. Eu prefiro tirar fora, é muito mais prático. Beleza. E mais rápido também. Agora, vamos matar a curiosidade da galera e vamos ver a Judite no chão com as rodas novas? Bora lá. Vamos lá. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know. Então, galera, para matar a curiosidade de todos, esse é o novo setup aí da Kombi Judite com as rodas Cup One, aro 15, tá lá 4,5 na dianteira e tala 5,5 na traseira. E aí, Adalto, o que você achou do resultado? Cara, top demais. Foi feito pra ela. Ficou legal, né? Ficou muito bom, cara. Combinou bastante com o carro, a cor também. Você acertou na letra aí, velho. A ideia que eu tinha na cabeça era realmente essa, era uma coisa mais dark, assim, né? Mais escura, então eu acho que combinou bastante com o visual, com a cor do carro, a roda e a Cup One, igual eu já falei nos outros vídeos. Era um sonho meu, galera. Eu sonhava em ter a 17, na época não tinha essa época 15, não tive a oportunidade de ter nem a original, nem a réplica, e agora consegui as 15 para Kombi. Eu acho que ficou bem legal o visual, era bem o que eu tinha em mente realmente no projeto. Tem alguns ajustes que a gente pensa em fazer, né? Então, primeiro, os pneus, galera, igual eu falei, eu achava que eram 5560. Eu comprei esses pneus de segunda mão, né? Apesar de estarem zeros, mas não são novos, né? Eu achei que eram 5560 e eles são 6550. Então ficou muito baixo o pneu, e aí, como a Kombi não é baixa, o vão acabou ficando meio grande. A ideia talvez seja substituir esses pneus dianteiros pelos pneus do Step, que ali o Adalto tá pegando, são os pneus 165/60, então eles são mais altos e eles vão preencher esse vão aqui, né? A gente tá só com receio talvez de pegar aqui, mas eu acho que não vai pegar não, porque querendo ou não ela é alta. Então a gente depois vai fazer um teste, né? Instalar aqui, ver como fica, andar. Mas vamos ver se vai ficar então com o 6550 ou com o 6560. Caso eu opte por substituir, então eu compro mais um só, deixa um de step e o outro pneu eu deixo de step para os outros carros, alguma coisa assim, para não gastar tanto, né? Então vamos ver. Meu receio é ficar muito alto aqui. O ideal, na minha visão, seria 5.5, mas é muito difícil achar. O 6555 eu procurei, só achei de uma marca, mas bem estranha, não curti. Então vamos ver. Eu gostei do resultado, não ficou tão diferente igual eu tava falando pro Adalto em relação ao outro que tava, porque na dianteira eu também, eram pneus muito baixos. Então ele também tinha um vão, né? Porque a Kombi não é baixa. Então, ó, esses aqui, ó, inclusive eram os dianteiros. É um pneu baixinho também. É mais alto que esse, mas também é baixinho, né? Então ela também tinha um vão. Acho que não era tão grande igual esse, mas lógico, ela acabou de descer do elevador, então vai dar uma sentadinha e tal. Pode ficar mais legal. Mas assim, o visual
da roda é exatamente esse. A gente pode pensar em fazer um ajuste no pneu, mas não me incomoda. Ficou legal, pode melhorar ainda mais, né, Adalto? A gente sempre procura melhorar, né? Sim. Mas já ficou bem interessante, né? E outra, se colocar o pneu mais alto, ela vai ficar até mais confortável na Sim, frente sim, ele amortece mais, né? Porque, querendo ou não, esse pneu é para um carro bem leve, né? Sim, não é Mas, projetado assim, para uma Kombi, né? Se colocar, eu acho que o grande vai ficar legal. Só tem que andar para ver se vai pegar. Sim, né? sim. Eu acredito que não pega, mas é bom testar para ver, né? Sim, querendo às vezes talvez com 2 pessoas e tal, mas eu acho que também não é capaz de não pegar não, porque ela é alta, né? Tem um curso legal, né? Sim. Então eu acho que também não pega não, né? Na traseira, galera, a gente estava até conversando aqui também, o pneu ficou bem legal, era o que eu queria esse pneu mais balão aqui, digamos assim, que é o 85/65, até para alongar um pouco a relação. Aqui o câmbio ele é 35, né? Então ele é um pouco mais curto, mas eu não queria o 33 para não perder tanto, porque eu pretendo colocar umas coisas de motorhome e ela vai pesar um pouco. O que a gente está pensando em fazer, ela não tem facão regulável, né, Dalton? A gente optou nessa, até por custo, nesse primeiro momento de fazer com o original, ficou legal pra caramba, só que agora como o pneu ele é mais alto, ela acabou ficando um pouco inclinada, né? Então a gente vai marcar uma outra oportunidade aí, vir e regular o facão, né? Tentar deixar ela o mais retinha possível, né? Dá mais um golinho no facão aí para deixar o vão do paralama mais ou menos aqui, né? Para tirar aquele inclinado dela, né? Sim, ainda tem um pouco de margem ali para fazer isso, né? Um pouquinho tem ainda. Porque lembrando que a Kombi T-Top tá um pouco mais chata com isso, né? Às vezes tem que fazer, já é cortado o facão ali, né? E ainda tem a questão da longarina, se você baixa muito, tem que fazer o recorte ali na longarina. Ainda não chegou a esse ponto, talvez se eu fosse colocar um facão, alguma coisa, mas a ideia é manter o facão original. O facão deslocado vai ter que fazer. Vai ter que, não é obrigatório, né? Mas por enquanto a ideia então é só fazer esse ajustezinho no facão. E assim, eu tô feliz demais com o resultado, né? Então, agradecer todo mundo que se envolveu nesse projeto aí. Então, o Jean lá da JF Store, que, né, vendeu as rodas, me ajudou a realizar esse sonho. O Mofado Wheels lá, que fez a pintura, que ficou espetacular das rodas, ficou exatamente no tom que eu gostaria. E ao Adalto aqui, que colocou tudo isso em prática, reuniu e fez com o maior capricho do mundo. Eu acho que a melhor denominação que eu posso usar para o seu serviço é você faz todos os carros como se fosse para você. Isso que realmente faz a diferença, isso realmente muda a qualidade e o resultado final é inegável, que realmente fica muito legal e agrada todo mundo que já teve a oportunidade de fazer serviço com você, com certeza tem a mesma opinião aí. A gente procura sempre fazer o melhor, né? E procurar nos mínimos detalhes, né? É o que eu sempre falo, eu acho que você fazer o bem feito é ao mesmo tempo que leva para fazer um serviço comum, mas assim, às vezes demora um pouco mais, mas fica um resultado bem legal, não te dá dor de cabeça. E uma vez só, né? Você só faz uma vez, né? Então... E assim, a estética, né? Eu me preocupo muito com isso, até mesmo as coisas escondidas, né? Que é algo que às vezes, pô, mas tá escondido, você vai se preocupar com isso. Foi o caso ali do tambor que a gente falou, né? Eu não tinha pensado, eu sou o dono do carro, você pensou, teve mais trabalho, mas assim, o resultado foi, impressionante. Eu fiquei olhando, falei, cara, tá estranho, isso aqui não tá legal, sabe? Tipo assim, pra mim, me incomoda, né? Sim. Deixar daquele jeito ali. Aí eu preferi fazer, falei, não, vamos fazer, que vai ficar legal, isso aí ficou, né? E galera, não é isso, ele não tá falando e fazendo porque foi pra mim, porque vai sair no YouTube, é um capricho que ele tem. Pra quem acompanha, então, né, quem não acompanha, inclusive tá perdendo tempo lá, acompanha o Adalto lá, Pet Performance no Instagram, ele mostra esse tipo de detalhe, de compromisso que ele faz nos projetos e muitas dicas que eu costumo dizer que muitos profissionais que já têm anos de experiência não sabem, e não é questão de desmerecer os outros profissionais, é questão que o próprio Adalto, como ele fala, o dia a dia dele é isso aqui, ó, Volkswagen Ara, então pega muita coisa diferente, muito problema, e você busca solução, então isso é o legal, né? A gente tem que dar solução e assim, tem determinadas coisas que esses carros têm, vamos dizer, os defeitos crônicos, né? Sim. E então, por exemplo, gaiola de trambulador, né? A gente, quando monta, não pega a gaiola do jeito que vem na autopeça. Tem que retrabalhar. Hoje, vem muito paralelo. Então a gente faz o quê? A gente reforça com 2 pontos de solda, para ela porque ela é rebitada, né? Uma chapa rebitada. A gente coloca a arruela, troca o parafuso para tirar todas as possíveis folgas. Então é um detalhe que faz a diferença aqui, entendeu? Sim. A parte de câmbio, a alavanca de câmbio também, que a maioria vem sempre com as alavancas zoadas.
a gente procura sempre... Eu fico ali, eu perco horas ali para deixar o câmbio mesmo original, engatando certinho. A minha ficou uma maravilha, não tem o que falar. E a sua é original, é original. Né? É original. Até hoje não coloquei no engate rápido porque eu não senti necessidade, porque é muito boa a original. Outra coisa que é um exemplo, a caixa de direção, né? Você mesmo pegando uma caixa de direção roletada numa marca boa, você faz o seu serviço e melhora ainda mais, né? A gente faz ajustagem, do jeito que ela vem na fábrica, a gente procura ajustar ela numa forma que ela fica mais durável, porque o que a pessoa... vamos apertar bem para tirar folga. E não é assim, né? Ela tem um ponto certo de trabalhar. Então a gente faz essa ajustagem para ela trabalhar certinha, para não desgastar prematuramente aí e criar uma folga excessiva, né? Sim. Entendeu? Show de bola. Adalto, assim, realmente, quem precisar de serviço de Volkswagen ar em geral, então assim, mecânica, freio, suspensão, até outras coisas que teoricamente assim não são muito da mecânica, assim, por exemplo, o caso dos pivôs lá do limpador, outros detalhes assim, pode procurar o Adalto. Então tô deixando o contato no WhatsApp e no Instagram aqui. Aquilo, faz um orçamento e galera, igual a gente falou, por exemplo, do freio ali, essas coisas, não pensa só em preço. Quando você fazer um orçamento, pensa na qualidade e outra coisa, pensa no especialista. Tem coisas que só um especialista vai saber. Um exemplo que eu uso besta, básico, mas que faz muita diferença é o do bracinho do acelerador. O que aconteceu? Eu vou até me estender e falar essa história aqui. Quando o carro saiu da funilaria, o pedal começou a escapar. E ele nunca escapava. O pedal ali escapava do bracinho. E eu achei que, sei lá, estava acontecendo. A primeira coisa que quando o Adalto colocou aqui no elevador, ele falou: o bracinho do acelerador está montado errado. E eu não manjo. Na hora ele já tirou ali, montou certo. E estava acontecendo isso por quê? Porque estava montando invertido. Funciona invertido? Funciona. Tá errado? Tá errado. Então, assim, esse tipo de coisa só um especialista vai perceber. Parece uma coisa besta, mas assim, eu estou dando um pequeno exemplo de muitas que podem acontecer, né? Então, com a sua experiência, com o seu dia a dia, sua vivência, tudo que você já passou e já viveu, e o que você falou, inclusive, de encontrar a solução. O Adalto, ele não é um mecânico, ele é um técnico, é um cara que realmente desenvolve e desenrola. Então, quando não tem a solução pronta, você faz. Quando não tem a ferramenta, você faz. Então, isso realmente diferencia um cara, um mecânico, entre aspas, qualquer, não desmerecendo ninguém, cada um tem o seu perfil. Mas, assim, quando você fala de um carro antigo, um carro mais melindroso, querendo ou não, precisa desse tipo de atenção e de cuidado, tem que né? ter. Esses carros, eu trabalho há muitos anos com isso. Quando eu comecei lá 30 anos atrás, era só esses carros que tinham, né? E eram defeitos crônicos de uso diário. Só que conforme vai passando o tempo, algumas coisas vão aparecendo mais. E as peças de reposição vão piorando, né? E assim, a maioria do pessoal que às vezes leva em mecânico comum, o mecânico comum, ele quer, o que eu digo comum assim, que mexe com carros originais, de dia a dia, carro de dia a dia e tal. Ele vai querer fazer aquele trampo. Linha de produção, né? Produção, não, vamos fazer, vamos liberar vamos tirar o cara do prego e vai embora. Então a gente pega muito isso aqui, né? E o que é o básico do carro? Cabo de acelerador, cabo de embreagem, freio, pedal. Outro dia a gente foi num passeio do grupo que eu tenho ali, e um do pessoal, da galera que foi, com Fusca, ele tinha acabado de tirar o carro do mecânico que tinha sido feito freio. O carro dele estava esquentando o freio demais, as 4 rodas. Aí o que eu identifiquei? Na hora dele trocar o cilindro mestre ou mexer na pedaleira, ele deixou o cilindro mestre acionado. Ele quis tirar toda a folga do pedal do freio, deixando o freio acionado. Sim. Então, cada vez que ele voltava o pedal, não retornava. E o carro ficou acionado, o freio não andava. Eu falei, cara, não tá andando. Aí eu, com cuidado lá, consegui. Mesmo assim, ainda tinha que fazer um ajuste ali. Porque aquelas hastes do pedal do freio tem vários tamanhos. Tem várias medidas, né? Tem várias medidas, vários modelos. Às vezes você tem que fabricar uma para dar certinho, né? Entendeu? Então, é tudo detalhe que, você vê, o cara não se atentou. Sim. E acabou deixando o cara no prego. Aí ainda bem que tava comigo, eu consegui resolver para ele momentaneamente. Sim. Entendeu? Então são esses detalhezinhos que é importante. Isso faz muita diferença. Tem que fazer. A atenção e o olhar de quem realmente entende, mexe e consegue resolver e desenvolver soluções. Isso realmente é muito importante. Então, tô deixando os contatos do Adalto aqui. Quem precisar fica no ABC, mas assim, independente de onde seja, vale a pena trazer o carro aqui. Não é fácil, ele trabalha com alguns ajudantes, mas assim, não dá para dar vazão tão rápido assim. Então, assim, tem que agendar, tem que ter paciência. Igual a gente fala, esses carros, a maioria não são carros que a gente usa
no dia a dia. Então, assim, dá para programar uma manutenção, trazer com calma para tudo sair como, né, tem que ser, e você não precisa voltar tão cedo, né? Igual eu fiquei praticamente 1 ano sem voltar aqui com a Judite, porque foi a manutenção, né? Eu não considero demorado pelo tanto de coisa que a gente teve que fazer, e depois eu não precisei voltar, porque realmente foi tudo bem feito, né? Então, esse tipo, às vezes, de profissional, a gente tem que ter paciência e compreensão, porque realmente é mais demorado, mas é porque não é esse serviço de dia a dia de produção, né? Fica uma dica para todo mundo, que não é só eu aqui na minha mecânica. Todos os profissionais envolvidos nessa área hoje, você pode ver que tem fila, né? Eu mesmo, eu tenho alguns trabalhos que eu preciso que façam para mim. Eu tenho a minha Kombi que tá parada ali no elevador, tem a outra aqui, ó. 2 Karate, galera. E eu tô com 2 projetos top parados, porque eu não tenho tempo de montar, eu não tenho tempo. E eu tô buscando profissionais para fazer esse trabalho e tá difícil de achar. Quando acho, tô com 3, 4, 5 carros na fila, carros para fazer também, os caras pedem 1 ano de prazo para encostar. Eu tenho uma fila grande de pessoas esperando aqui. Tem alguns trabalhos que a gente pega aleatório, que são serviços que, por exemplo, eu divido o trabalho muito grande, a gente está dividindo em partes para o carro não ficar muito tempo na oficina. Por quê? Esses carros, assim, quando você vai mexer, não fica numa coisa só, igual aconteceu com o seu carro. Veio aqui para fazer a furação da roda. No fim, acabou tendo que tirar o motor, trocou escape, aí fez alguns detalhes do limpador, né? Cabo do velocímetro, e mais outros detalhezinhos bobo que sempre vai aparecendo. Uma buzina lá que estava fazendo uma ressonância, a gente procura fazer os mínimos detalhes, né? Para poder deixar o carro sempre confiável e confortável. Então demora, assim, tem pessoas que às vezes acabam não esperando. Já aconteceu várias vezes de cliente, às vezes, de não esperar, levar em outro profissional para fazer, às vezes nem é o especialista, faz, aí tem que voltar de novo. Eu acho que o retrabalho é pior, sabe? Então às vezes vale a pena aguardar um pouco, a gente pede, eu sempre falo, né, nos meus vídeos, falo, pessoal, tem que ter um pouco de paciência, compreensão, porque a gente quer atender todo mundo. Só que infelizmente hoje falta de mão de obra está muito grande. E eu acompanho aí os parceiros aí de oficina, né? Tem muitos conhecidos aí que estão com a mesma dificuldade, não tem mão de obra, é complicado. Então a gente pede para todo mundo ter paciência e assim, que vai ser feito, vai ser realizado o serviço e com certeza sempre o melhor possível. Show de bola. Né? Meu, Adalto, obrigado mais uma vez por ajudar a Judite a transformar, a rodar, e agora como diz ele, agora ela está calçada, né? Porque antes, né, ela é uma menina que se arrumou para ir para formatura, mas de Havaiana. Agora ela tá calçada com sapatinho, né? Agora vai ser top. Ó, Vini, eu fiz um presente aqui para você, ó. Ó, que legal, galera. O nome da Judite aqui, eu busquei fazer no padrão daqueles emblemas Volkswagen que o pessoal coloca, né? Da alemão, né? Isso, que é alemão. Aí eu fiz assim. A gente teve que fazer um reforço por trás, porque como é impressão digital, né? Fica sensível. Aí fica legal, aí depois você colar na Judite. Colocar na tampa traseira ali, agora todo mundo já vai saber o nome da nossa combosa, Judite. Valeu mesmo, um presente muito legal mesmo. Da hora, Vitor. Vai ficar uma bela recordação. Vai, com certeza. Adalto, valeu mais uma vez, brigadão por tudo que você faz aí pelos nossos antigos, além da Judite, todos os antigos que passam por aqui, todos os Hercules. Isso ajuda a dar uma sobrevida para os nossos carros que a gente tanto ama aí. Ressaltando também, eu fico muito feliz, assim, quando, que nem no caso do Vinícius, quando a gente faz um trabalho no carro do cliente. Pra gente é gratificante demais ver a satisfação que o cliente tem. E o Vinícius é a prova disso, porque tudo que foi feito nesse carro, a gente pôs à prova que ele viajou bastante com o carro, não dá problema. E quando a gente vê o cliente satisfeito dessa forma, para nós é muito gratificante. É a retribuição, né? Reconhecimento de um trabalho. É o que faz a gente sempre continuar, né? Porque, assim, a gente vê os vídeos rápidos aqui, mostrando o antes e o depois, mas o processo não é mostrado. Complexo, às vezes a gente tenta mostrar meio rápido, mas é muito trabalhoso, é muito estressante, assim, muita coisa. Imagina, cobrança, aquela coisa toda. Mas quando a gente vê o resultado final e vê o cliente feliz, pra gente é bom demais. Tudo valeu a pena, né? Muito a pena. Valeu, obrigadão, Adalto. Tamo junto.
Galera, então eu espero que vocês tenham gostado de finalmente conferir aí a Judite com as rodas novas e todas as melhorias que foram feitas aí. Se você gostou do conteúdo, quer continuar acompanhando as outras melhorias que a Kombi Judite aqui vai receber, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixar também um like, um comentário, uma sugestão. Isso tudo é muito importante para o YouTube entender. A gente está fazendo conteúdo legal e relevante para vocês e espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Não deixa também de conferir o conteúdo exclusivo lá do Instagram e no Facebook, que eu tenho certeza que você também vai curtir. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Girl, my love is always yours.